Olá, em Mateus, no capítulo 20, nós vemos Jesus fazendo uma comparação com o reino de Deus, onde ele faz uma semelhança na parábola de um senhor que tinha uma vinha que saiu de madrugada para assalariar pessoas para trabalharem nesta vinha. E de madrugada, ali, 6 da manhã, nas primeiras horas, ele contratou alguns e ele acordou por um denário a diária daqueles trabalhadores. Às 9 horas, né, a terceira hora do dia, também saiu novamente, encontrou outros homens, também assalariou. Ao meio-dia, às 3 da tarde, e por último diz o texto que também encontrou uns à hora 1 décima, às 5 da tarde, e também os contratou para trabalhar na vinha. E deu a ordem para o seu administrador para pagar os últimos em primeiro lugar e depois os primeiros. E disse que muitos últimos seriam primeiros e muitos primeiros seriam os últimos. Está ali em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Essa parábola quer nos contar sobre a questão da salvação, sobre a questão do nosso serviço ao Senhor, que não é por mérito. Ela vai dizer que os últimos, os que trabalharam unicamente 1 hora, das 5 da tarde até as 6, ganharam também um denário. E os primeiros que foram assalariados logo cedo ficaram chateados, ficaram murmurando, dizendo, por que eles ganharam o mesmo que nós? Eles esperavam ganhar mais por trabalhar mais durante o dia. E Jesus falou para eles, olha, eu faço com o que é meu, o que eu quiser. É mal aos teus olhos que eu seja bom? Isso quer mostrar que a graça de Deus, ela não é por merecimento, a salvação não é por merecimento, é por graça. É um favor imerecido. Isso quer dizer que não é por nós trabalhamos mais, por mais tempo, que temos mais direito ou temos que ter privilégios. Ele nos dá a mesma medida, tanto para os que iniciaram cedo, para como também aqueles que trabalharam pouco, porque é pelo amor de Deus, é pela graça e pela sua misericórdia. Ele nos salva, ele nos livra do pecado e da morte, ele nos dá a salvação. O pecado não tem mais poder para gerar morte eterna sobre nós, porque Cristo morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. E essa parábola também é em resposta aos seus próprios apóstolos, porque ali no capítulo anterior, capítulo 19 de Mateus, ali vai contar, a partir do versículo 16, a história de um jovem rico que chegou para Jesus e falou, mestre, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, olha, você guarda os mandamentos? Ele diz, quais? Não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele disse, tudo isso eu faço. Jesus olhou para ele e disse, olha, vai, vende tudo que tem e doa aos pobres e vem, segue-me. Aquele jovem ficou triste porque era dono de muitas propriedades e foi embora. Imagine, Jesus falou para os seus discípulos, é mais fácil entrar um rico no reino dos céus do que, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E eles falaram, mestre, então quem poderá ser salvo? Disse, olha, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. E Pedro falou para ele nesse momento, mestre, Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. O que nós iremos receber? Jesus falou para ele, olha, não tem quem tenha deixado pai, mãe, filho, filha, casa, que não receba o mesmo galardão, mas que também na glória estará sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Falou para os seus discípulos. Ou seja, relacionamento com pessoas e relacionamento divino. Essa foi a promessa de Jesus para Pedro e para os outros. Não foi em ganhar campos, casas, não, porque é a comunhão. Quando fala em perder, em deixar pai, mãe, irmãos e ter outros tantos mais, nós vemos que não é ter vários pais, não é ter várias mães, é ter a comunhão, relacionamento com o seu próximo. Então Jesus fala que teremos esse relacionamento e teremos comunhão nos céus. E aí ele começa essa parábola no capítulo 20, que eu falei, mostrando que não é, como o jovem rico falou, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Não é o que nós podemos fazer, é o que Jesus fez. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então é por graça. Não tem essa ideia de quem trabalhou mais vai ter mais. Eu quero ter um lugar especial no céu. Isso é cobiça. Até no céu, muita gente quer ter um lugar especial diferente dos outros. Eu quero ter uma mansão e que os outros fiquem lá na sua casa de taipa, na sua casa de madeira. Não. Nós seremos salvos, nós somos salvos pela graça unicamente, não pelo que nós fazemos. Então, não é porque nós trabalhamos mais que temos mais. Todos são salvos
E ele fala isso para aqueles seus discípulos. Olha, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Ou seja, os judeus foram chamados primeiros, foram os primeiros que Deus escolheu o povo, mas muitos deles não aceitaram a Jesus, muitos deles serão últimos. E muitos últimos, que eram os gentios, que somos nós, seremos primeiros a entrar no reino dos céus. Então que nós possamos entender, é pela graça. Isso não nos isenta de trabalhar na obra. Enquanto tivermos fôlego de vida, nós temos que ter disponibilidade e tempo para trabalhar na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? Fazer a vontade dEle. Amar, perdoar, ter misericórdia dos outros, nos condoer com a dor do próximo, ajudar o próximo. Tudo isso faz parte da obra do Senhor. Evangelizar para ganhar vidas para Jesus. Então que nós possamos trabalhar. Mas não nos preocupar que estamos fazendo para ser salvo. Nós somos salvos. E por isso nós fazemos. Que Deus te abençoe. Que você saiba, que você creia, que você tenha certeza que Jesus te salvou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E nada que você fez pode te qualificar para ser salvo, a não ser a graça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus e siga nosso canal.